Explore a fascinante conexão entre a Arca de Noé e a narrativa do dilúvio na Epopeia de Gilgamesh. Ao longo da história da humanidade, algumas narrativas parecem ecoar através do tempo, ultrapassando fronteiras culturais e geográficas. Uma dessas é a história de um grande dilúvio, um acontecimento catastrófico descrito em diferentes civilizações, mas carregando mensagens universais sobre resiliência, renovação e a relação entre seres humanos e forças divinas. Dois desses relatos marcantes são a Arca de Noé, da Bíblia, e o dilúvio presente na Epopeia de Gilgamesh, um poema mesopotâmico escrito há cerca de 4.000 anos. Seja bem-vindo ao canal Não Está na Bíblia. Aqui desvendamos mistérios, descobertas ocultas e fatos históricos que reforçam e dão mais profundidade aos relatos bíblicos. Antes de mergulharmos nessa história impactante, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo revelador. E claro, comenta aqui embaixo o que você acha desse tema e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. Agora prepare-se, porque essa história pode mudar tudo o que você sabia. Neste vídeo, vamos explorar as semelhanças fascinantes entre essas duas histórias e refletir sobre como elas nos conectam a uma memória compartilhada e aos valores universais da humanidade. Este será um mergulho profundo no passado, rico em símbolos e temas que continuam a nos inspirar até hoje. Sente-se confortavelmente e embarque nesta jornada por mitos, história e a busca por sentido na existência humana. Vamos começar entendendo o fascinante cenário da antiga Mesopotâmia, frequentemente chamada de berço da civilização. Situada entre os rios Tigre e Eufrates, essa região abrigou algumas das primeiras cidades e sistemas de escrita conhecidos. Foi neste contexto que surgiu a Epopeia de Gilgamesh, um poema épico gravado em tabuletas de argila por volta de 2000 a.C. A Epopeia de Gilgamesh relata as aventuras do rei de Uruk e, em meio a essas histórias, está a narrativa do grande dilúvio. Aqui, somos apresentados a Utnapishtim, um homem comum escolhido pelos deuses para sobreviver a uma inundação divina. Por outro lado, a história da Arca de Noé, presente na tradição bíblica, é um relato que muitos conhecem desde a infância, carregando lições sobre fé e a renovação de um mundo devastado. A presença de duas histórias tão semelhantes em culturas distintas levanta perguntas intrigantes. Poderiam essas narrativas compartilhar uma origem comum? Seriam ecos de uma memória coletiva? Ou teriam surgido de experiências reais com enchentes devastadoras na antiguidade? Na Epopeia de Gilgamesh, o dilúvio é um marco na jornada do herói. Utnapishtim, nosso protagonista, é alertado pelos deuses de que uma grande inundação está a caminho, um ato divino para punir a humanidade por seus pecados. Instruído a construir um barco gigantesco, ele deve preservar sua família e casais de todas as espécies animais. Após dias e noites de chuva incessante, as águas começam a recuar, e o barco de Utnapishtim finalmente repousa no topo de uma montanha. Ele então envia pássaros para explorar o ambiente e confirmar se a terra seca havia emergido. Ao concluir a missão, Utnapishtim é abençoado pelos deuses com a imortalidade, tornando-se um símbolo de sobrevivência e sabedoria eterna. Agora, viajamos para a história de Noé, narrada na Bíblia, no livro de Gênesis. Assim como Utnapishtim, Noé é escolhido para sobreviver a um grande dilúvio enviado por Deus como punição para um mundo corrupto. Obedecendo à ordem divina, ele constrói uma arca gigantesca e abriga sua família e casais de todas as espécies animais. Depois que a chuva cai por 40 dias e 40 noites, Noé também envia pássaros para investigar se a terra está seca. Quando finalmente o dilúvio recua, Deus estabelece uma aliança com Noé, representada pelo arco-íris, um símbolo de esperança e reconstrução. A história de Noé fala de obediência, fé e a renovação do mundo. Em essência, ela reflete temas semelhantes aos encontrados na jornada de Utnapishtim na Mesopotâmia. As semelhanças entre as histórias de Noé e de Utnapishtim são impressionantes e não podem ser ignoradas. Primeiramente, ambos os personagens são escolhidos divinamente por sua integridade, representando a continuidade da vida em meio a um evento apocalíptico. Além disso, a construção de barcos gigantes, descrita com detalhes em ambas as narrativas,
é a chave para a sobrevivência dos personagens e das espécies. Outro paralelo importante é o envio de pássaros para explorar a paisagem em busca de terra firme, simbolizando a busca humana pela esperança após o caos. Por fim, tanto Noé quanto Utnapishtim recebem recompensas divinas. Noé tem sua aliança com Deus, enquanto Utnapishtim alcança a imortalidade. Essas semelhanças não apenas ressaltam a universalidade desses temas, mas também sugerem uma possível influência cultural entre as civilizações. Alguns historiadores argumentam que as culturas mesopotâmicas podem ter inspirado relatos similares em tradições posteriores, como as histórias bíblicas. Essas histórias podem refletir muito mais do que mitos religiosos. Muitos estudiosos acreditam que elas podem ter sido inspiradas por eventos reais. A Mesopotâmia, por exemplo, era frequentemente atingida por enchentes devastadoras devido à geografia dos rios Tigre e Eufrates. Será que uma dessas enchentes catastróficas ficou gravada na memória social e deu origem às lendas? Do ponto de vista simbólico, o dilúvio pode representar mais do que um desastre natural. Ele se torna um reflexo das lutas humanas com forças maiores, como desastres ecológicos e até injustiças. Ele também lembra que, mesmo diante do caos, há possibilidade de renovação, uma ideia profundamente arraigada no espírito humano. Ambas as narrativas carregam mensagens fortes e universais. Em primeiro lugar, há a importância da obediência e do respeito às forças divinas ou à ordem natural. Tanto Noé quanto Utnapishtim seguiram ordens superiores, e isso foi essencial para sua sobrevivência. Outro tema importante é a resiliência humana diante de adversidades enormes. Esses relatos servem como lembretes de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a capacidade de reconstrução e renovação está ao nosso alcance. Por fim, ambas as histórias destacam a interdependência entre seres humanos, natureza e o desconhecido. A preservação de animais nos barcos, por exemplo, pode simbolizar que a sobrevivência do mundo depende de coexistirmos harmoniosamente com a vida ao nosso redor. Essa viagem pelas histórias de Noé e Utnapishtim também lança luz sobre as conexões culturais que moldaram civilizações antigas. O fato de mitos semelhantes aparecerem em culturas tão diferentes pode indicar que histórias compartilhadas viajavam junto com o comércio e as interações entre povos. Além disso, os temas dessas narrativas são encontrados em muitos outros mitos de dilúvio ao redor do mundo, desde lendas indígenas americanas até contos do Sudeste Asiático. Isso reforça a ideia de que essas histórias refletem questões universais, como a luta pela sobrevivência e o desejo de ordem em meio ao caos. Em um mundo contemporâneo enfrentando desafios ecológicos, como mudanças climáticas e desastres naturais, essas histórias continuam sendo poderosos lembretes da complexa relação entre a humanidade e o meio ambiente. Elas nos inspiram a cuidar do nosso planeta e valorizar o equilíbrio da vida natural. Além disso, esses relatos nos ensinam sobre esperança, união e reconstrução após momentos difíceis. Eles trazem mensagens atemporais para novas gerações, mostrando que, mesmo nas situações mais desafiadoras, existe uma oportunidade para recomeçar. As histórias da Arca de Noé e do dilúvio na epopeia de Gilgamesh nos levam a refletir sobre os valores, medos e aspirações que fizeram parte da humanidade ao longo dos séculos. Elas nos conectam ao passado, mas também nos trazem profundas lições para o presente e o futuro. Além de nos revelar as interligações culturais entre civilizações, essas narrativas nos inspiram a continuar buscando a evolução e a harmonia em um mundo que, vez ou outra, enfrenta seus próprios dilúvios. Então, que essas histórias não sejam apenas vistas como lendas antigas, mas como provas do espírito humano, resiliente, esperançoso e sempre disposto a se reconstruir em tempos de dificuldade. Porque assim como Noé e Utnapishtim, todos nós temos a capacidade de restaurar o que foi perdido e criar um novo horizonte.